Muito boa noite, boa noite, boa noite. Ramon Cantóia por aqui. Novamente no dia de hoje, aqui no perfil de Centelhas. Pela manhã eu já estive aqui no Café com Centelhas, na reestreia do Café com Centelhas, retomando as nossas rotinas com o perfil do Centelhas. Boa noite, Elizabeth. E na noite de hoje, vamos reestrear o Clube de Leitura do Centelhas. Hoje, excepcionalmente hoje, aqui através do Instagram. Talvez nós possamos fazer outras vezes aqui no Instagram, mas normalmente nós realizamos o Clube de Leitura quando demos a estreia o ano passado, entre novembro e dezembro, bem no finalzinho, a gente estreou o Clube de Leitura. E lá a maior parte das nossas reuniões foi via Meet do Google, numa sala fechada, né? Uma sala gratuita, onde a gente pode compartilhar a leitura, né? E foi bênção. O ano passado nós fizemos cerca de 2 meses, um mês e meio de clube de leitura. E a nossa leitura foi a Bíblia. E o ano passado nós lemos o livro de Mateus, no Novo Testamento. Foi a nossa leitura o ano passado. Nós lemos o livro inteiro de Mateus. E o formato no nosso clube de leitura, o ano passado foi de segunda a sexta. De segunda a sexta, nós tivemos o clube de leitura. E agora, no segundo semestre de 2024, 1º de julho, nós estamos retomando o nosso clube de leitura para estudar mais da Bíblia Sagrada. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda à nossa reestreia do Clube de Leituras dos Centelhas do Reino. Hoje, excepcionalmente hoje, estamos aqui pelo Instagram para informar o pessoal que estamos de volta. E nos nossos próximos encontros, nós estaremos na nossa sala do Meet. Por que na sala? Numa sala de reunião. Porque lá a gente consegue ter mais pessoas ao mesmo tempo, conectada e comentando e lendo. Realizando a leitura, compartilhando a leitura e compartilhando os comentários da leitura em tempo real. Não fica só eu, como na live, apesar de que na live nós podemos ter convidados até mais 3 convidados, totalizando 4 pessoas, mas numa reunião via Zoom ou via Meet, são muito mais pessoas ao mesmo tempo, onde a gente pode se ver e falar e ouvir ao mesmo tempo. Então, na noite de hoje, vamos compartilhar e chamar o pessoal, que o pessoal não está acostumado, porque faz tempo que não tem um clube de leitura. O clube de leitura esse ano ainda não estreou, está estreando agora. Só estreou no finalzinho de 2023, onde a Cláudia, que está aqui, participou de grande parte das reuniões, a Cláudia, a Seni, a Bruna e muitas outras pessoas da Inglaterra até sintonizando com a gente lá, pessoas da Austrália. Isso que é o legal do digital, né? O digital é sem fronteira, sem barreira. Desde que você fale português, aonde você estiver, você pode se conectar à nossa live ou ao nosso clube de leitura, no Zoom ou no Meet. E vamos compartilhar aqui, chamar o pessoal para chegarem o máximo de pessoas aqui, para que a gente possa ter mais pessoas aqui sendo
alcançadas. Porque hoje nós vamos dar início ao clube de leitura em 2024 e vamos dar o início de um formato diferente. O ano passado a gente fez a leitura do livro de Mateus, do começo ao fim, porém nesse ano será diferente. Será a Bíblia, mas a princípios nós vamos falar sobre um personagem bíblico. E esse personagem bíblico, que é bem famoso, ele vai percorrer pelo menos uns 3 ou 4 livros da Bíblia. Então nós vamos falar desse personagem e vamos passear um pouquinho pela Bíblia, pelos livros que esse personagem foi citado. E esse personagem, meu irmão apareceu aqui, boa noite, beleza, mano? E esse personagem, pouco famoso, né? Pouco famoso o personagem que eu vou citar aqui. O rei Davi. O rei Davi. O rei Davi será o nosso primeiro personagem nesse formato que a gente vai fazer o clube de leitura esse ano. Nosso primeiro personagem será o rei Davi. Estou compartilhando aqui também, olhando para o lado na tela aqui do computador, que é onde eu vou ler a minha Bíblia, no digital aqui. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao clube de leitura, quem for chegando aí. Já já estou informando qual será o nosso livro de leitura. E hoje nós vamos estar juntos até as 9 horas, das 8 às 9, uma horinha de encontro. O nosso devocional no Café com Centelhas normalmente é mais breve, 12, 15 minutinhos. No caso, quando eu faço, no máximo uns 20 minutinhos, eu faço o café, uma reflexão mais breve pela manhã. Mas o nosso clube de leitura normalmente ele dura 1 hora e às vezes passa um pouquinho, alguns minutinhos, 15, 20 minutinhos. E dependendo do fluxo, do andamento das reflexões e dos participantes comentando ao longo do nosso clube, a gente pode até estender um pouquinho mais, mas normalmente é 1 hora. É 1 hora. E é muito gostoso a leitura ali, bastante reflexões, aprendizados, comentários, os pontos de vista diferentes, né, de cada participante em relação à mesma leitura, as experiências que cada um já tiver em relação à palavra que lemos. Boa noite, Miriam. Então é bem gostoso o clube de leitura. É bênção, como a Cláudia está dizendo aqui que teve com a gente o ano passado, ela sabe bem como que é. Muita bênção, muita reflexão, muita chave, muitos códigos, muitos aprendizados e tudo para abençoar a sua vida. Tudo para abençoar a sua vida. E o pessoal que está aí, que tiver grupos, né, no WhatsApp, vai compartilhando aí, porque vamos abençoar mais vidas, não fica só você não. Vai chamando o pessoal, que vai ser uma bênção. Os grupos dos Centelhas, a Cláudia compartilhou. E é isso aí. E você que já está aqui, já vai pegando sua Bíblia. E vamos abrir ela. Como eu falei, o nosso personagem de hoje e por alguns dias aí será o rei Davi. Então, vamos pegar do início, né? A história ali do rei Davi no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. E a gente vai dar início a partir do verso 1, né? A partir do verso 1 será o início da nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 16, no verso 1. Esperar você pegar a sua Bíblia aí. Vou tentar compartilhar aqui também, pelo WhatsApp no computador.
em alguns grupos que eu tenho aqui, para que mais pessoas venham poder estar junto com a gente. Pegou sua Bíblia aí? Então, bora começar a leitura? Que Deus vai nos abençoar nessa noite aqui, na nossa leitura. Então, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. E o título aqui da Bíblia é: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. É o título. E eu vou ler a partir do primeiro versículo. Verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel capítulo 16, no verso 1 que eu estou lendo. Boa noite, Leandro. Aqui, nesse primeiro verso, eu já citei o nome de um rei aqui, né? O rei Saul. E nesse versículo aqui, caso você queira saber mais sobre essa rejeição que Saul sofreu do Senhor, você pega o capítulo anterior, o capítulo 15 de 1 Samuel, onde o Saul desobedeceu ao Senhor e o Senhor mandou Samuel ir falar com ele, porque o Senhor o rejeitou por uma desobediência. E Saul tentou remediar ali, mas não deu muito certo, tentando fazer sacrifícios. Mas o próprio Samuel citou no capítulo 15, depois você lê, que Deus preferia obediência ao invés de sacrifício. Então, pela desobediência, Saul foi rejeitado. E aqui mais adiante nós vamos ver como que vai ser o andamento aqui da história do rei Davi. Então, o verso 2 aqui do capítulo 16. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo-o Saul, me matará? Porque Saul ainda estava reinando, né? Ainda naquela época. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Verso 3. E convidarás Jessé ao sacrifício. Jessé era o pai de Davi. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Esse foi o verso 5. Verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e Samuel disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Olha o verso 7 aqui. Samuel chegou na casa de Jessé e viu o primeiro filho de Jessé. E pela sua aparência falou: Aqui está o rei. Porém o Senhor já falou para Samuel: Não. Espera aí, porque o que você está vendo diante dos seus olhos eu vejo diferente. Eu vejo como está o coração. E pela forma como está o coração, pela forma como está o coração de Eliabe, eu tenho rejeitado. Olha como que é, né? Muitas vezes a gente julga pela aparência, porém a aparência, como muitas vezes a gente fala, a aparência pode enganar. E realmente a aparência nos engana, não é mesmo?
E nesse caso aqui, a aparência pode até ser boa, mas se o interior não estiver bom, Deus não aprova. E no verso 7 aqui, o Senhor falou para Samuel: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor, o segundo filho de Jessé. O Senhor também não escolhia ele, a mesma coisa. A aparência parecia ser boa, mas o coração também foi rejeitado. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Passou 7 filhos diante do profeta Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Porque ali Samuel foi enviado, mas quem ia escolher não era Samuel. Era o Senhor que ia mostrar para ele quem era o escolhido. Quem era que estava de acordo com o que Deus planejava como rei. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Ele fez uma pergunta ao pai de Davi. E disse: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Olha só, estão conseguindo pegar aí? Dá um retorno para mim se estou falando muito rápido, se a altura da voz está boa. E aqui a gente chegou até o verso 11. E olha só, já tinha passado 7 filhos diante de Samuel e nenhum era de acordo com o que Deus queria para reinar, ser rei em Israel, né? Para ser rei naquela época. O Senhor tinha rejeitado Saul por desobediência e tinha rejeitado aqui os 7 filhos de Jessé. Porém, ainda existia mais um filho que estava lá no campo. E esse filho era quem? Davi. Estava lá cuidando das ovelhas, dos animais do pai, né? Da família. E Samuel deu a ordem: mande chamar ele, porque enquanto ele não estiver aqui, nós não faremos mais nada. Não nos assentaremos e não faremos mais nada, enquanto ele não chegar. E no verso 12 aqui do capítulo, informa: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, Davi. E disse o Senhor, olha só, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Viu a diferença? 7 filhos passaram, aparentemente, perante o homem, perante o profeta ali Samuel, poderia ser qualquer um deles rei. Mas Deus, pelo coração, falou que não. E aqui no verso 12 a gente tem: Davi chega até a casa, era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então o Senhor estava olhando para onde? Para o coração de Davi. Porque se lá em cima, no verso 7, que lá em cima no verso 7, o Senhor rejeitou o primeiro filho, Eliabe, estava buscando o nome dele aqui, Eliabe, pelo coração, porque o Senhor não vê como o homem vê, que o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, aqui embaixo, no 12, onde o Davi foi falado para que Davi fosse ungido, o Senhor estava olhando para quem? Para o coração de Davi. E pelo coração de Davi, independente dele ser o menor dos filhos, ele estava sendo aprovado. E no verso 13, então, e no verso 13 informa:
Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, perante os seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A missão de Samuel nesse momento aqui tinha acabado. O Senhor falou para ele: vá até Belém, a casa de Jessé, e lá eu tenho um ungido, eu tenho um escolhido, que será ungido, para que reine sobre Israel. E entre 8 filhos, o menor foi o que tinha o coração que agradou a Deus para ser ungido. Tremendo, né? Muito provavelmente você já ouviu falar muito sobre Davi, muitas pregações sobre Davi, né? Mas é sempre, eu também já ouvi muitas pregações, mas é sempre muito interessante ver a história de Davi, ler sobre Davi, né? Davi foi um homem de Deus ali, muito marcante, né? Na Bíblia, né? E no dia de hoje, e por alguns dias no nosso clube de leitura a gente vai falar sobre ele, vamos dar a sequência, né? Aqui nesse restante do 1 Samuel, o livro de 2 Samuel inteiro, alguns capítulos de 1 Reis e alguns de Crônicas, nós vamos passear pela Bíblia e falar sobre esse homem de Deus, que segundo a própria palavra diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver que ele não foi somente situações positivas em relação a Davi, porque ele mesmo passou muitas lutas, muitas tribulações e pecou, chegou a cair, né, em pecado, mas se arrependeu e o Senhor o perdoou de suas falhas. Comenta aí o que vocês estão achando da leitura aí. Vai comentando aí, vai comentando, vai tendo reflexões aí nos comentários. E caso alguém queira participar aqui junto comigo no dia de hoje, fica à vontade para participar também. Que eu envio o convite, ou solicito a participação e a gente compartilha aqui a palavra e a reflexão juntos. Como eu estava falando, vai ficar gravado aqui a live no Instagram. No livro de 1 Samuel está sendo dado início a esse novo ciclo do Clube de Leitura. Ciclo de leitura sobre personagens bíblicos. E o nosso personagem de hoje é Davi, o rei Davi. O famoso rei Davi. Que muitas histórias tem, né, registrada na Bíblia Sagrada para nos abençoar. Amém? Tem compartilhado aí, boa noite, Seni. Seni chegando aí. Estamos lendo a nossa primeira leitura do nosso clube de leitura em 1 Samuel, capítulo 16. E muito interessante, né, sobre essa questão aqui do rei Davi, né? Sobre o ser ungido pelo Senhor, ser escolhido segundo o coração, e o Espírito do Senhor, que no capítulo anterior, no capítulo 15, o Espírito do Senhor deixou a Saul, após ele pecar contra o Senhor, após ele não obedecer ao Senhor, o Espírito do Senhor o deixou. E logo mais adiante aqui no capítulo aqui, eu vou ler sobre essa parte, que o Espírito do Senhor deixou Saul, porque ele desobedeceu ao Senhor, foi rebelde contra a lei do Senhor, contra a vontade do Senhor. Porém aqui, um homem segundo o coração de Deus, que estava conforme a vontade do Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou. A diferença entre Saul, que foi rejeitado pelo Senhor e o Espírito o deixou, e a Davi, onde o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A diferença, né, que o Espírito do Senhor faz em nossa vida, não só como fez na vida de Saul, como na vida de Davi. O Espírito do Senhor pode fazer também a diferença na nossa vida. E dando sequência aqui no verso 14 do livro de Samuel, 16:14. O título daqui da minha Bíblia, eu estou lendo a Almeida Revista Corrigida. Estou lendo. Saul é atormentado por espírito maligno. Olha só, que triste, né? Saul de alguém que foi escolhido por Deus para reinar, para depois ter caído em desobediência. E o Espírito do Senhor o deixou. Triste isso, né?
Mas no verso 14 aqui, vamos dar sequência. É o Espírito, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau, da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau, da parte do Senhor, te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, eles falando a Saul, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau, da parte do Senhor, vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé. Olha só como que é o trabalhar de Deus, né? Então disse um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, falando sobre Davi, e homem de guerra e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha só, aqui Davi já sendo citado, né? Após ser ungido. Olha a diferença, né? Da unção e do Espírito do Senhor na vida de Davi. De um pastor escondido, né? O menor da casa do seu pai, lá de Jessé, para ser lembrado perante a presença do rei Saul até então. Então, Saul, no versículo 19, 1 Samuel, capítulo 16, no verso 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então, no verso 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Olha só Davi. Davi foi enviado para estar na presença do rei Saul, para tocar perante ele, porque ele tinha habilidade para tocar um instrumento, para aliviar a tormenta de Saul, né? Porque ele estava sendo atormentado, ele se sentia aliviado quando tocava um instrumento perante ele. Então, no verso 22, então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha só a diferença aqui, Davi, hein? Davi perante ao rei, tocando harpa, para auxiliar Saul a ficar melhor. Porque na hora que ele tocava a harpa, o espírito mau deixava. E Saul sentia alívio. O Espírito do Senhor tomou posse saiu de Saul, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha a diferença entre Saul, que antes tinha o Espírito do Senhor com ele, porém a desobediência, a rebeldia, o fez perder o Espírito do Senhor. Algo muito triste. E Davi, ungido pelo Senhor através do profeta Samuel, ungido pelo Senhor através do profeta Samuel, estava já fazendo a diferença agora perante o rei Saul. Boa noite, Bruna. Estamos aqui de volta. E o nosso clube de leitura, nessa retomada, está sendo sobre um personagem bíblico, sobre Davi. Então, estamos lendo aqui no 1 Samuel, capítulo 16. E nisso era Davi perante o rei Saul, abençoando ele, né? Para que ele não tivesse essa tormenta. E aí, a Cláudia falando aqui, isso não fala sobre a frequência musical, né? Sim, né? O efeito que tem, né? A música, né? O instrumento, né? Tem música que pode nos ajudar a nos elevar
e algumas músicas podem nos deixar mais triste, né? Alguns louvores, no caso, né? Louvores, como muitas vezes nos cultos, né? Que iniciados com oração e logo em sequência tendo os louvores, né? Para nos aproximar do Senhor, para nos levitas, né? Isso mesmo, os levitas iam à frente das batalhas naquela época, né? Então os louvores nos aproximavam de Deus, traz, né, a presença do Senhor em nossa vida, abre o nosso coração, para que depois, no momento da palavra, nosso coração está mais leve, está mais aliviado, mais propenso a receber a palavra de Deus. O louvor é bênção na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E naquele dia, Davi, que tinha essa habilidade de tocar harpa, e com o Espírito do Senhor, aí que fazia a real diferença na vida dele. Que ele saiu de um pastor de ovelhas ali, esquecido até mesmo pelos seus familiares, né? Porque o seu pai colocou todos os filhos que eram mais velhos que Davi perante o profeta, mas o Senhor não pesou a aparência, pesou o coração. E o coração de Davi perante Deus foi aprovado. E nesse momento, Davi já começou a ter acesso a um lugar diferente, né? Enquanto ali ele tinha costume de estar pastoreando ovelhas, cuidando das ovelhas, para proteger do leão, do urso, como a gente vai ler mais à frente nas histórias na Bíblia, ali ele já estava acessando o palácio do rei. Foi ungido como rei, mas não era rei ainda. Mas Deus já começou a mostrar para ele o ambiente do reinado, né? Começou a mostrar o palácio para ele, falar, olha onde eu vou te colocar. Eu te ungi, e o ambiente que você já vai acessando, como está a presença de um rei, que nesse momento ainda reinava, porém, mais à frente já não ia reinar mais. Então, que interessante, né? A forma como Davi foi tirado do campo da casa do pai para estar à presença de Saul, já acessando o ambiente de reinado, né? Em Israel. E fala aí comigo. Alguém tem os centelhas aqui, eu não estou conseguindo ver. Tem a Cláudia aqui, a Bruna. E aí, quem gostaria de estar compartilhando aí comigo? Gostaria de participar da live aí? Ou eu vou tocando sozinho aí mesmo? Quer comentar a respeito da leitura? Algum ponto aqui que eu li? Vou tomar um pouquinho de água. Algum ponto aqui que eu li que chamou a atenção para vocês sobre essa leitura? Tá certo, Cláudio, tá certo. Outro momento você participa. Quem sabe já semana que vem a gente tá no Teams junto ali e fica mais fácil para comentar. Às vezes não precisa nem abrir a câmera, dependendo, né? Essa é a limitação da live do Instagram, né? A Bruna tá no elevador. Depois você me passa qual que é essa operadora aí, que ela funciona até dentro do elevador, que eu preciso de uma internet dessa aí, que funciona até dentro de túnel. Elevador, túnel, qualquer lugar. Mas é bênção, é bênção. Fechado, cara. Fechado, Cláudia. Fechado. Boas memórias temos daqueles tempos de clube de leitura o ano passado. Foi no finalzinho do ano, mas foi muita bênção mesmo a leitura de Mateus, que a gente lê o livro inteiro de Mateus. E aqui eu vou dar sequência aqui pelo menos ao capítulo 17. Capítulo 17 de Samuel. Né? Dá sequência aqui no próximo capítulo aqui. Próximo capítulo de Samuel. 1 Samuel, e nós vamos hoje até as 9 horas. Vamos até as 9. Eu falei que seria 1 hora e a gente vai ficar aqui. Então, vai ficar gravado depois a gente compartilha com o pessoal que não participou por aí e deixa registrado. Que a partir da semana que vem a gente entra em sala via Meet.
fica melhor para compartilhar os comentários, as reflexões, as percepções de cada um. Então, 1 Samuel 17. O título daqui é Guerra entre os israelitas e os filisteus. Vamos ver quantos... Bastante versículo aqui, talvez eu não leia tudo. Mas vamos indo. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Então, verso 1. Os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles, cada um em um monte, né? O filisteu de um lado e os israelitas do outro, né? E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Olha aí, a história famosa entre Davi e Golias começa aqui. Cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança, verso 7, era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Ainda tinha um escudeiro à frente dele ainda. Verso 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Olha Golias desafiando Israel, para que um homem descesse após ele. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Verso 10. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só, a afronta de Golias ao povo de Israel. E Saul, que já não estava mais com o Espírito do Senhor com ele, e ele era o rei. Se o rei, o principal, estava com medo, qual era o sentimento e a sensação que ele ia passar para os demais Israel? Medo. Sensação de impotência ali, né? Nossa, se o nosso rei está com medo, se o nosso rei está sentindo o peso dessa afronta, imagina nós, que somos menores do que ele, que somos seus servos, né? Imagina nós, servos de Saul. E Golias, né? Que aqui está nessas especificações aqui da armadura dele, era um gigante. Golias, se eu não me engano, tinha em torno de 3 metros quase de altura. Eu não lembro exatamente agora. Já ouvi falar algumas vezes, mas pensa, um gigante de quase 3 metros de altura, com a armadura gigante, lança, e ainda o escudeiro à sua frente ainda para proteger eles de ataques. Era um monstro, um verdadeiro monstro ali, né? Perante o povo de Israel. E que pela sua aparência, mais uma vez, lembra agora há pouco aqui, que Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei. O que todos estavam vendo? A aparência externa, né? E aqui é a mesma coisa. Saul, perante a afronta do inimigo, o que ele está vendo? Aparência externa. Aparência externa para tentar colocar um rei no lugar de Saul, Deus reprovou, viu o coração. Aqui, Saul olhando para a aparência externa do gigante Golias, que estava afrontando o povo de Israel, e o próprio povo vendo, e aos nossos olhos humanos, nós somos acostumados
a muitas vezes ir por aquilo que vemos, né? Por aquilo que vemos. E o povo ali naquele tempo ali, a mesma coisa, sentiu medo. Mas olha o trabalhar de Deus aqui no verso 12. E o título aqui é Jessé envia Davi a seus irmãos. No verso 12, e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Os mesmos 3 que foram citados lá atrás, que o Senhor tinha rejeitado. Foram os mais velhos que foram para a guerra. Verso 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que a Cláudia comentou. O código nada nem ninguém é tão grande que não tenha um ponto fraco. Nenhum problema, nenhuma afronta é maior que nosso Deus. Verdade, Cláudia. Cláudia citando aqui. A Bruna retornou. Boa noite, Aldrin. Estamos lendo aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 17. E no verso 13, vou dar sequência aqui. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dele, né? E os nomes de seus 3 filhos, estou retornando aqui, né? Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Verso 14. E Davi era o menor. Olha o Davi, novamente aqui sendo citado. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, verso 15, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Verso 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha só. Aquela afronta que eu citei agora acima aqui, de Golias, pedindo a Israel, e ao rei Saul e a Israel, para que um de seus homens fossem até ele para pelejar contra ele, foi durante 40 dias, e de manhã e de tarde. Então, por 80 vezes, Golias foi perante o vale, diante do exército de Israel, e Saul, o rei, para solicitar que algum homem fosse até ele para pelejar contra ele. Porque se o Golias enfrentasse esse homem e ganhasse, Israel seria servo dos filisteus. Porém, se Israel enfrentasse o filisteu Golias e vencesse, os filisteus seriam seus servos. E foram 40 dias, durante de manhã e de tarde, por 80 vezes, o filisteu Golias afrontou o povo de Israel. E disse no verso 17, e disse no verso 17, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se lhes vai bem. E tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Verso 20. Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Davi ali estava como um mensageiro, né? Como um entregador daquilo que seu pai tinha mandado ele a levar a seus irmãos e a entregar aos chefes lá do exército. E um mensageiro. Vai lá, Davi. Seu pai falou, vai lá, Davi, só pergunta se seus irmãos estão bem, vê se como eles estão e traz a notícia para mim. Porém, ali os exércitos já estavam enfileirados para guerrear, né? E chegando ele, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Esse foi o verso 22. Vamos
ao verso 23 agora. O gigante Golias insulta os israelitas. No verso 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Aquelas afrontas que ele estava fazendo durante 40 dias, dessa vez Davi ouviu. Verso 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Olha só, aqui o Saul já estava começando a já oferecer alguma coisa para aquele que tivesse coragem de enfrentar o Golias, né? E o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este... Olha só, Davi, que já foi citado lá atrás como sisudo, né, em palavras, né? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi só tinha ido lá para levar o que seu pai pediu e para saber notícia dos seus irmãos, né? Olha Davi ali no meio ali dos guerreiros já. Verso 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi já ficou interessado. Será todos esses benefícios para aquele que enfrentar o guerreiro Golias? Enfrentar o filisteu? Verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe. O irmão mais velho de Davi já ficou bravo com Davi aqui, contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha o irmão dele já julgando o Davi, né? Falando que você veio aqui só para ver sangue aqui, né? Veio só para ver guerra aqui. Tipo, como se só fosse um espectador ali no meio, né? E verso 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Até engraçado, né, ver essa questão de fala aqui, né? É engraçado ver. Que fiz eu agora? Tipo, poxa, o que eu fiz? Não fiz nada ainda e já estão brigando comigo, né? Aquela história do irmão mais velho com o irmão mais novo, né? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi estava questionando, mas fará isso mesmo aquele que enfrentar o Golias e será esses benefícios mesmo? Vai entregar a filha? Será isento de imposto? Fará todos esses benefícios e riquezas? E verso 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul e mandou em busca dele. Aí Davi já começou a se apresentar, ele já ficou muito interessado, né? Ele não estava de olho na aparência do Golias, né? Não estava de olho, ele já estava interessado naquilo que ia ser oferecido a ele, né? Quais eram os benefícios de se entrar naquela batalha, não é mesmo? Porque os benefícios eram que... Deixa eu voltar aqui, no verso 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Olha lá, Davi ouviu: o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele lhe dará a sua filha, olha só Davi de olho, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. 3 benefícios: riquezas, o casamento com a sua filha e isentar a família de impostos. A mesma coisa que Davi ouviu, estava interessado e questionando outras pessoas: é isso mesmo que ele está falando? É isso mesmo que o rei vai oferecer? Os outros também tinham ouvido. Quantas pessoas lá será que não ouviu esses benefícios? Muitos. Muitos soldados, muitos guerreiros, muitos servos de Saul tinham ouvido a mesma proposta que Davi ouviu. Mas aqui cita Davi perguntando a muitas pessoas para confirmar se era fato aquilo que estavam dizendo, que ia enriquecer, oferecer a filha em casamento e ainda isentar a família de impostos. E nesses benefícios aqui,
Davi já foi falando, né? Quem é esse, né, no verso 17? Quem é esse? O Davi no verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aqui Davi já estava citando Deus, né? Porque na verdade ali não era uma afronta direta aos homens, ao exército de Israel, ao rei Saul. Era uma afronta de Golias ao próprio Deus, o Deus vivo. E ali Davi reconheceu isso perante a batalha. E está afrontando não é a nós, não está afrontando a mim, não está afrontando ao Saul, ao povo de Israel, está afrontando ao próprio Deus. E nisso Davi falou que Davi ficou questionando sobre os benefícios. Então, no verso 32, aqui com o título aqui da minha Bíblia, que é Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. No verso 32, nós vemos o Davi se oferecendo perante Saul. E eu vou ler aqui, verso 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça. Olha, Davi, um pastor de ovelhas, que tinha sido ungido a ser rei, mas ainda não era rei, não estava ainda estabelecido como rei, o menor da casa de seu pai, Jessé, né? Aquele que era meio que um excluído, esquecido, o menor, o de pouca importância, digamos assim. Davi foi ao rei animar ele. Davi já tinha sido chamado para tocar perante ao rei, para aliviar a tormenta do rei, né? Tocar harpa. E aqui está Davi no verso 32. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha, animando o rei e o povo de Israel. Teu servo irá e pela... Teu servo, olha a humildade dele, reconhecendo. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi se oferecendo. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha a semelhança de Saul e Samuel, né? Samuel olhou a aparência, Deus rejeitou e disse que era para olhar para o coração. Aqui, Saul está fazendo a mesma coisa perante Davi. Está olhando a sua aparência, mas não está olhando o coração dele, que era aprovado perante Deus. E o Deus de Israel, a qual Davi reconhecia em sua própria vida. Olha a diferença aqui, né? A diferença que o homem pode até nos olhar e nos rejeitar, mas se tivermos a aprovação de Deus, aqui serve para mim e para você também, se tivermos a aprovação de Deus, não há rejeição de homem que vá nos parar de fazer aquilo que temos que fazer, porque Deus já nos aprovou, não é mesmo? Então, aqui, Saul falando, colocando as suas razões para Saul, para Davi, e falando: você não pode, porque ele é homem de guerra e você é moço ainda. Então, verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo, olha só, teu servo. Olha Davi aqui apresentando os cases dele, né? Os cases de sucesso, os casos de sucesso dele aqui para Saul. Vamos lá, Saul, deixa eu te apresentar os meus casos de sucesso aqui. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Viu como fazer uma apresentação de caso pro rei aqui? Ó rei, o senhor está me falando sobre a questão de ser moço, sobre ele ser um guerreiro já experiente, de muitas batalhas. Deixa eu te apresentar o que o Senhor já fez na minha vida, quando eu estava no campo, apacentando ovelhas. Foi contra o urso,
foi contra o leão, mas as ovelhas eu livrei elas, da boca tanto de um quanto de outro. E nesse caso aqui, imagina o tamanho de um leão. Leão é gigante também. Leão é de comprimento, eu acho que bate uns 3 metros também. Se ficar em pé, é por aí. O urso também. O urso ultrapassa os 3 metros. Acho que chega maior do que o que era Golias. Então, Davi já lançou a real para o rei ali, Saul, e já deu as referências daquilo que ele já tinha realizado. Então, verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão. Olha aqui o que eu falei aqui. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Viu? Davi reconhecendo o Senhor na sua vida, que livrou do leão, livrou do urso, e ele falou assim: ele também vai me livrar desse filisteu. E nisso, Saul, né? Olha eu como falando errado aqui. Saul já não tinha mais argumento, né, perante Davi. Saul não tinha mais argumento, somente falou assim: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Porque desde o começo, Davi não estava se apoiando em nenhuma, não apenas nessa experiência do rei, do leão e do urso, mas sim na experiência que ele tinha com o Senhor de o livrar, tanto do leão quanto do urso. Então, se o Senhor me livrou do leão, se o Senhor me livrou do urso, que eram animais ferozes e extremamente muito mais fortes do que eu, o que seria um homem? Que esteja, por mais que seja experiente em batalha, forte, cheio de armaduras e ainda com um guarda com um escudo à sua frente. Então, Davi reconhecia o Senhor na sua vida. É muita confiança mesmo, Cláudia, muita confiança em Deus mesmo. Então, as experiências que ele tinha tido no campo, tão somente como se fosse um mero pastor de ovelha, o gerou essa experiência dele com Deus para estar aqui na guerra agora, em frente à batalha, se oferecendo para ir contra os filisteus, o Golias. Então, o Saul parou de argumentar e falou: vai embora e o Senhor seja contigo. Verso 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul tentou colocar a sua armadura e dar as suas armas de guerra para Davi, mas não cabia em Davi. Davi não tinha experiência naquilo, né? E o tamanho também era diferente, que Saul era de um tamanho e Davi de outro. Então não servia para ele. Então Davi no verso 40 diz: e tomou o seu cajado na mão. Qual é a experiência do Davi? Cajado. Ele não tinha experiência com espada. Escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Às vezes a ferramenta que serve para um não serve para outro. A experiência de Davi era com cajado, era com pedra, era com funda. Então, aquilo que você tiver na sua mão, aquilo que você tiver experiência é o que Deus vai usar, é suficiente. Não adianta querer pegar a espada, porque a experiência de Davi, a espada poderia estar até na mão de Davi, mas a experiência que Saul tinha, não. A armadura foi até moldada para Saul, não para Davi. Então não queira pegar a armadura que foi moldada em outra pessoa. Você vai precisar de uma armadura ou das ferramentas que foram moldadas exatamente para você. É para você. A ferramenta que você tem, Deus vai usar a ferramenta que você tem. Então, se tiver que ser uma armadura, que seja uma que seja moldada em você. Então, é o que estiver moldado em você, com a sua experiência, é o que Deus vai usar. E assim foi com Davi. Assim foi com Davi. Ele deixou a espada de Saul, deixou a armadura, porque aquilo era de Saul, e foi com aquilo que tinha experiência. Cajado, pedra e funda, e o seu alforje. E foi se chegando a Filisteu. Se propôs a ir à frente. E depois de 40 dias e 80 vezes
que Golias foi lá afrontar o exército, ele achou o seu guerreiro para pelejar contra ele. É aquela história, né? Quem procura acha. E nesse momento, o Golias achou quem fosse o enfrentar. E no verso 41, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha, mais uma vez, Davi desprezado em sua casa, Davi desprezado perante ali o próprio exército de Israel e Davi sendo desprezado aparentemente pelo exército inimigo, os filisteus. E o desprezou, porquanto era jovem, ruivo de gentil aspecto. Né? Se foi enganado pelas aparências de Davi. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão? Olha só, comparando Davi com um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, de Israel, a quem tens afrontado. Davi, em momento algum, deixou Deus de lado. Davi não era alguém que se sentia afrontado, assim, especificamente assim mesmo. Não era alguém que estava com o ego ferido, com o orgulho ferido, porque eu sou israelita, quem pensa que você é? Não. Ele estava sempre colocando que ele estava afrontando não somente a ele ali, o povo, mas sim o principal, o Deus de Israel. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só. Enquanto o Golias veio e falou para Davi, eu te entregarei seu corpo às bestas feras e às aves do céu, Davi já lançou para Golias o seguinte, eu vou entregar não só a sua, como a sua e a de todo o exército filisteu. Davi, o sisudo em palavras, não é? A aparência poderia enganar, mas as palavras e a confiança e a proximidade que ele tinha com Deus, não, né? E ele falou essa pro Golias, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Tremendo isso, né? Tremendo. Já passamos de 1 hora de live, né? Minha voz já tá falhando aqui. Mas vamos encerrar. Falta mais um pouquinho. Fica comigo aí que a gente vai encerrar. Vamos glorificar junto aqui esse final de capítulo aqui de 1 Samuel, capítulo 17. Agora o próximo título. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Olha lá, o título já disse, né? Verso 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Verso 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Olha só. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Olha, Davi usando aquilo que ele sabia usar. A pedra, o alforje e a funda. E caiu com o rosto em terra. Verso 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu. E o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha só. E o matou sem que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada e tirou-a da bainha. E o matou
e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo, então, os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Cadê a afronta? Acabou a afronta, né? Acabou a afronta, porque Davi estava confiando em Deus. Os filisteus estavam confiando no seu campeão, né? Estavam confiando em Golias. Um confiando em Deus e outro confiando no homem, né? E veja o que deu. Verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram. Aí, agora sim os homens de Israel, agora sim, agora vamos que vamos, né? Agora vamos que eu tô macho. Vamos que agora eu tô corajoso, né? Depois do que Davi fez, né? Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. Mataram os filisteus e ainda pegaram seus despojos. E Davi tomou a cabeça do filisteu, olha só, e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Ficou como troféu, né? Como se fosse um troféu, né? As armas de Davi. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? Abner fez a pergunta, né? A Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão. Imagina a cena, né? Trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Que cena impressionante. E disse-lhe Saul: de quem és filho jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. E aqui encerra o 1 Samuel, capítulo 17. E agora, lembra lá atrás? De Davi foi lá somente como um mensageiro para seu pai. Vai lá e vê como seus irmãos estão para mim. Traz a notícia. Vai lá e leva esses pães e leva esses queijos e entrega lá para o pessoal do exército. Mas na hora que ele estava lá, ele escutou uma conversa. Viu que estava, primeiro a afronta, né? A afronta do Golias, do filisteu. E depois, os benefícios que estavam sendo oferecidos àqueles que tivessem coragem de enfrentar aquele filisteu. Verso 26, vou reler aqui para você. Olha aqui o que Davi ia receber. Agora era a hora de receber o seu galardão, né? Ele foi lá e enfrentou, e agora era a hora de receber. Então, aqui no verso aqui, ó, verso 25, né? Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, rei, o nome do meu pai é esse, Jessé. É ele a quem o Senhor vai isentar de impostos. Amém? E hoje foi a nossa reestreia do Clube de Leitura. Começando de uma forma diferente, com o personagem bíblico Davi. E vamos seguir com eles por alguns dias. Amém? E aí, o que acharam dessa noite? E toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira às 8 horas da noite a princípio. Qualquer alteração a gente informa, mas a princípio às 8 horas da noite nós estaremos dando sequência ao nosso clube de leitura. Mas semana que vem a gente compartilha aqui. A gente compartilha aqui no próprio Instagram, no nosso grupo de WhatsApp também. Se você não participa do grupo do WhatsApp, vamos compartilhar o nosso grupo do WhatsApp na bio do nosso Instagram. E para participar, a gente vai estar sempre postando aqui, sempre postando. Ao longo do dia, na próxima segunda-feira, a gente vai postar ao longo do dia aqui no nosso Instagram do perfil do Centelhas, o link de acesso ao nosso grupo, a nossa sala, né, de reunião, que é uma sala gratuita, é um clube gratuito, não tem nenhuma cobrança, nada, é gratuito. É simplesmente um momento de leitura, aprendizados e compartilharmos a reflexão junto. Porque aqui no Instagram fica como uma live, como se fosse um monólogo, né? Tem os comentários aqui tudo, pode ter até 4 pessoas aqui comentando ao mesmo tempo, falando ao mesmo tempo, participando, mas lá na nossa sala do Meet ou Zoom
cabe mais pessoas e ao mesmo tempo a gente vê um ao outro e um ao outro pode levantar a mão ali na hora, fazer um comentário, uma reflexão e assim a gente vai enriquecendo e comentando a leitura da palavra. Amém? Foi bênção, passou muito rápido, foi gostoso ler a palavra de Deus. Isso me fortalece, isso me ajuda. O compartilhar, o transbordar nunca fará falta para aquele que assim o faz. Amém? Não tem falta alguma. Deus sempre vai abençoando e vai preenchendo cada vez mais. E eu só quero agradecer nesse momento a participação de todos que esteve aqui. A live vai ficar gravada aqui, vai ficar compartilhada no nosso perfil, para que quem puder depois assistir, quem quiser rever também. Amém, centelhas? Obrigado por essa noite, foi bênção, glórias a Deus, aleluia. E tamo junto. E amanhã, 7h45, confirma aí pra mim, quem vai estar aqui 7h45, Café com Centelhas amanhã? Às 7h45 temos o nosso Café com Centelhas. Agora no novo horário e de segunda a sexta-feira. Sempre terá alguém aqui para compartilhar uma palavra logo pela manhã. Se vocês conseguirem lembrar quem que é, eu tento ver aqui. Talvez eu tento ver aqui quem que é que vai estar aqui amanhã. Ver se eu consigo ver. Amanhã é a Ceni, né? A Ceni, isso mesmo. A Ceni estará aqui amanhã, então, 7h45, no nosso devocional matinal. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. E semana que vem tem mais. Hoje encerramos com 1 Samuel, capítulo 16 e o capítulo 17. Semana que vem, capítulo 18 e 19, se assim o tempo permitir. Glórias a Deus, uma boa noite a todos e até uma próxima. Valeu, centelhas. É bênção.